Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao canal AD Instrumentos Latam. Eu sou Tatiana Mendes e hoje vou tenho o prazer de apresentar aqui mais uma live. Hoje a convidada é a professora doutora Mônica Sato, que vai trazer novos mecanismos neurohumorais envolvidos na regulação da bexiga urinária. A gente começou esse canal no ano passado para trazer um pouco, compartilhar um pouco do que os nossos amigos, clientes têm feito, na pesquisa, na educação. Então, para ajudar a divulgação científica sempre e convidar vocês a participarem, as lives ficam salvas sempre aqui no nosso canal. Então, quem tiver interesse, depois de ver alguma live que não teve tempo de assistir no dia, todas as lives estão salvas aqui no canal da AD Instrumentos Latam, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais. E a gente sempre divulga as nossas lives nos nossos canais de rede social. Então, a gente está no LinkedIn, como AD Instrumentos Latam, e também no Facebook, AD Instrumentos Latam, e no Instagram, como AD Instrumentos LA. Então, são por esses canais, principalmente, que a gente divulga os nossos eventos, as nossas lives, que a gente está fazendo não só no Brasil, mas também em toda a América Latina. Então, quem quiser acompanhar a gente sempre aí pelas redes sociais, para ver o que está acontecendo, o que a gente está oferecendo em termos de evento, e também se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, AD Instrumentos Latam, sempre vai receber aí a notificação de uma nova live, um novo evento que a gente tem feito com professores e pesquisadores de toda a América Latina, difundindo o trabalho aí, um pouco do conhecimento de todos. Hoje a gente tem o prazer de convidar a professora Mônica Sato. A professora Mônica, ela é professora titular da Faculdade de Medicina do ABC, e também tem mestrado e doutorado, pós-graduação em farmacologia pela Unifesp, e é livre docente pela Faculdade de Medicina do ABC, e autora do livro Tratado de Fisiologia Médica. A editora e a professora Mônica gentilmente nos cederam um e-book do Tratado de Fisiologia Médica, que a gente vai sortear hoje aqui durante a live, tá? No final da apresentação da professora Mônica, a gente vai sortear um e-book do Tratado de Fisiologia Médica. A gente vai disponibilizar aqui no campo de chat, quem está acompanhando a gente no YouTube, e também no campo do chat, quem está acompanhando aqui no webinar, pela plataforma do Zoom, um link do Google Docs para vocês colocarem nome e também e-mail, para a gente poder fazer um sorteio do e-book no final da apresentação, ok? A gente vai fazer o sorteio no final, e a gente vai pedir para a pessoa, por favor, se apresentar, quem for sorteada, se apresentar aqui na live. Se a pessoa, por um acaso, precisar sair e não estiver acompanhando a gente durante a live, a gente vai sortear uma nova pessoa aqui na live, ok? Então, por favor, coloquem aí os dados, seu nome e e-mail, no link que está sendo disponibilizado aqui no chat do Zoom e também no chat do YouTube, para a gente poder fazer o sorteio no final da live. A professora Mônica vai fazer a sua apresentação, e também quem tiver interesse, conhecer um pouco mais, tiver alguma dúvida também, podem colocar aqui no campo do chat, ok? Aí a gente vai trazer todas as perguntas que forem feitas a respeito da apresentação da professora Mônica. No final da apresentação, a gente traz todas as perguntas para ela responder ao final, ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta para a professora Mônica, podem fazer aqui no campo do chat do YouTube ou aqui da plataforma do Zoom. Quem está aqui no Zoom também tem o campo Q&A, é só colocarem a pergunta aí e a professora vai responder ao final da apresentação, ok? Então, eu quero convidar e agradecer desde já a professora Mônica Sato pela sua disponibilidade em compartilhar um pouco do seu conhecimento, do seu trabalho aqui com a gente no canal do YouTube, e também pela generosidade, de fornecer o e-book para a gente fazer esse sorteio durante a live. Muito obrigada, professora. E vocês, qualquer dúvida, podem colocar aqui no campo para a gente ao longo da apresentação da professora Mônica. Obrigada, professora, seja bem-vinda. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, Patrícia Mendes, Tatiana Mendes também, por estar aqui, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a minha linha de pesquisa. É um prazer imenso poder estar aqui para justamente falar de um assunto que é justamente algo que eu gosto bastante de falar, ou seja, falar sobre pesquisa. E então eu vou começar a tentar compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se todos conseguem enxergar. É possível enxergar? Ou todos enxergam? A gente está vendo sua tela sim, professora. Sim? Então tá bom. Perfeito. Então, opa.
Então, hoje nós vamos, então, falar sobre novos mecanismos neuromorais envolvidos na regulação da bexiga urinária. Todo esse trabalho vem sendo desenvolvido, estudo de novos mecanismos que a bexiga urinária possui, na Faculdade de Medicina da ABC, no Laboratório de Fisiologia, que é a Faculdade de Medicina da ABC, que hoje passou a ser Centro Universitário, daí ser chamado Centro Universitário FMABC. Então, aqui embaixo a gente tem uma imagem para vocês conhecerem, para aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de ver como é a nossa escola. Muito bem, então só para a gente poder contextualizar um pouco a importância de se estudar a bexiga urinária, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês o contexto da epidemiologia das disfunções miccionais e por que o interesse nesse assunto. Nós vamos ver que a maior parte das disfunções miccionais, ou seja, disfunções que afetam a bexiga urinária, tem acometido mulheres, predominantemente. E essas disfunções miccionais, muitas vezes, não são relatadas de uma forma adequada no mundo, e muitas vezes o próprio paciente tem vergonha, muitas vezes, de relatar esse tipo de disfunção para um profissional médico, mas essas disfunções acabam acometendo o dia a dia dos indivíduos, ou seja, limita uma série de atividades diárias, causa problemas do ponto de vista social, muitas vezes, por exemplo, indivíduos que têm incontinência urinária e têm dificuldade de poder, muitas vezes, sair de casa e não ter um controle adequado, justamente do momento que ele tem vontade, na verdade, de urinar. Então, isso começa a afetar demais, tanto do ponto de vista social, psicológico, e também em termos de atividades diárias, como eu disse. O detalhe é que muitos desses pacientes que são acometidos por disfunções miccionais são pessoas que estão envelhecendo, ou seja, acomete um percentual considerável de pessoas com mais idade, ou seja, acima de 60 anos, na sua maioria, mas também acomete indivíduos que são mais jovens. E o grande problema é que nós vemos que a nossa população está envelhecendo, não só no Brasil, como no mundo, tanto que a previsão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é que em 2050 nós tenhamos aproximadamente 2 bilhões de idosos. Então, com isso, se nós vamos observar o que acontece em termos de prevalência de tipos de disfunções miccionais, então, desde incontinências, por exemplo, de urgência, né, que vão aumentando com a idade, ou seja, que a pessoa não consegue ter o controle justamente do momento que ela quer urinar, ela sente uma urgência em urinar, né? Então isso vai acometendo cada vez mais a população à medida que ela vai envelhecendo, então, inclusive, acontece um incremento ainda mais substancial a partir dos 70 anos, né? Enquanto outros tipos de incontinência, como, por exemplo, a incontinência por estresse, ou seja, aquela que se dá por pressão justamente sobre a cavidade abdominal, podem acometer indivíduos desde mais novos, até por volta de 50, 60 anos, e isso tende a ser um pouco menor, na verdade, até nas faixas mais elevadas da população, mesmo aqueles que já tinham isso e continuam. Tá? Existe também aquela parcela da população que tem justamente uma mistura, na verdade, né, de quadros que acontecem de incontinência por estresse e incontinência por urgência, que vai aumentando, então, à medida que a faixa etária vai ficando maior. Então, o que a gente percebe hoje é que, mais ou menos, dos atendimentos que acontecem em ambulatórios de nefrologia e urologia, esses problemas miccionais, essas disfunções, chegam a acometer mais ou menos 40% desses pacientes que procuram fazer consulta nesses ambulatórios. Então, é um percentual preocupante que existe aí na população e com possibilidade de aumentar demais dentro dos próximos anos. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, hoje é sabido que de 1/3 a 1/4% dos homens e mulheres sofrem de incontinência urinária. E mais ou menos 33 milhões de indivíduos têm bexiga hiperativa, ou seja, com sintomas de urgência, de aumento de frequência urinária, com ou sem incontinência de urgência. Então, é um número expressivo de pessoas.
E para que se possa entender melhor, então, né, por que essa preocupação em se estudar, ou seja, se pesquisar ainda mais sobre bexiga urinária, além do fato de a gente saber que existem muitos problemas miccionais. O problema é o tratamento, e o tratamento para essas disfunções, até hoje, não evoluiu de uma forma muito expressiva, especialmente nos últimos anos. A gente percebe que os medicamentos que existem para o tratamento de disfunções miccionais são, a grande maioria dos pacientes continuam a ser tratados com os medicamentos que foram desenvolvidos há muitos anos. É percebido também que muitos desses pacientes continuam tendo efeitos colaterais importantes. Outros pacientes não respondem adequadamente a alguns dos fármacos que são preconizados para se utilizar para o tratamento das disfunções miccionais, mas até hoje não se entende exatamente o porquê uma parcela importante da população não responde adequadamente esses medicamentos. Então, isso mostra que é extremamente importante se compreender cada vez mais como que a bexiga urinária é controlada, quais são possíveis novos mecanismos, inclusive neuromorais, que é aquilo que eu trabalho, para se poder justamente possibilitar o desenvolvimento de novos tipos de fármacos e outros tipos de terapias que possam, então, ajudar esses tipos de pacientes. Então, nós percebemos que, além do tratamento farmacológico, muito, na verdade, também do que é feito até hoje, são tratamentos bastante invasivos. Então, muitas vezes o paciente tem que ser submetido a procedimentos que requerem, na verdade, que ele procure um urologista, e a cada 6 meses é feito um tipo de intervenção que não é agradável, então, e não resolve por muito tempo o problema do paciente. Então, é realmente uma situação bastante desconfortável que existe para esses indivíduos. Então, por isso mesmo, para que a gente possa entender como a bexiga urinária é controlada, é preciso que, antes de tudo, nós possamos entender como que esse órgão é constituído, que tipo de inervações existem nesse órgão, para que daí, então, eu possa contextualizar, então, onde que a minha linha de pesquisa entra nisso tudo. Então, inicialmente, para que a gente possa entender, a bexiga urinária é um órgão que justamente serve para armazenar urina, que chega pelos ureteres, como vocês estão vendo aqui, que é uma estrutura formada por músculo liso. A bexiga é um órgão que é constituído por músculo liso na sua parede, que é chamado de músculo detrusor. Não que ele só tenha músculo, existe uma camada mais interna, que é chamada de urotélio, existe uma outra camada mucosa, e por fim, então, o músculo liso propriamente dito, que é chamado de músculo detrusor. Além disso, existe aqui na região da uretra o esfíncter interno, que é constituído por músculo liso, e existe também o esfíncter externo, que é constituído por músculo do tipo estriado, e, portanto, está sob controle voluntário. Então, a inervação que chega no esfíncter externo é justamente uma inervação que a gente consegue justamente controlar de acordo com a nossa vontade, diferentemente do músculo liso que forma a parede da bexiga, ou seja, o músculo detrusor e o esfíncter interno, que possuem inervações que são feitas pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, e que, portanto, estão sob o controle involuntário. Muito bem. Então, o que é importante a gente entender é que, uma vez que se sabe, então, como é a constituição da bexiga urinária, grande parte dessas disfunções que acometem a bexiga tem uma característica, na verdade, de não obrigatoriamente acometer as duas estruturas, ou seja, o músculo detrusor e o esfíncter, né? Tanto interno quanto externo. Então, a gente percebe que existem diferentes tipos de alterações que podem provocar quadros como aquilo que a gente chama de bexiga neurogênica, e que acometem, ou muitas vezes, o músculo detrusor ou o esfíncter interno, de acordo, então, muitas vezes, com algum tipo de lesão, porventura, que possa ter acontecido, por exemplo, no sistema nervoso, se foi em nível medular, se foi em nível lombosacral, se foi basicamente em nível sacral ou subsacral, ou se foi mais rostral no sistema nervoso, ou seja, mais para frente do sistema nervoso, ou seja, não em nível medular, e sim em nível, por exemplo, suprapontino. Então, de acordo, então, com o nível de lesão,
é possível observar que a bexiga pode apresentar alterações ou no controle da sua parede, ou do esfíncter interno, ou às vezes até do esfíncter externo. Então, tudo depende muito, na verdade, do tipo de acometimento, por exemplo, muitas vezes neurológico, que acontece, por exemplo, no indivíduo, para que se possa desenvolver algum tipo de alteração na bexiga, em que partes justamente da bexiga e que podem ser muito diferenciados de acordo com o tipo de disfunção que acontece na bexiga. Muito bem. Então, para que se possa entender como é feito o controle da micção, eu tenho aqui uma figura que eu trouxe para vocês poderem entender como acontece o ciclo normal da micção, ou seja, né, desde o enchimento da bexiga, ou seja, para que a bexiga possa se encher com a urina que está chegando pelos ureteres, e obviamente essa urina veio dos rins, descendo pelos ureteres, para poder entrar na bexiga, justamente nessa região onde está o trígono na bexiga, que é a entrada, né, por onde chega a urina via ureteres, e essa bexiga, para que possa se encher, é preciso inicialmente, primeiro, que o músculo detrusor esteja relaxado, ou seja, a parede esteja relaxada e o esfíncter interno esteja contraído. Então, a partir desse momento, a bexiga consegue começar a fazer o seu enchimento. E ela vai enchendo à medida que a urina vai chegando, ou seja, mas existe um limite em que esse volume urinário vai chegar ao ponto de fazer com que o indivíduo tenha realmente uma sensação de que a bexiga está realmente muito cheia, e isso provoca o desejo, na verdade, normal de se miccionar, e isso vai, então, vai permitindo que a bexiga vá enchendo, mas existe um limite, né? Um limite que eu vou mostrar aqui numa outra figura, um gráfico. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a variação de volume urinário, ou seja, de volume intravesical, e de pressão intravesical, a pressão que existe na bexiga. E o que se observa aqui é que vai aumentando o volume da bexiga e vai aumentando a pressão, só que chega a um determinado ponto que a pressão não varia tanto, ou seja, justamente porque ela vai enchendo, a bexiga vai relaxando a sua parede para suportar a chegada de urina, e vai se percebendo que chega mais ou menos por algo entre 400 e 500 ml, ou seja, quando está perto de meio litro de urina, é que realmente começa a ficar bastante difícil de continuar armazenando a urina, e aí, então, é disparado o reflexo da micção, ou seja, você começa a urinar. Então, a partir desse momento que isso acontece, nós vamos perceber, então, que a bexiga esvazia, certo? E a partir do momento que ela esvazia, ela volta, então, a ficar preparada para poder encher novamente. Então, lembrando que, para que aconteça o esvaziamento da bexiga, o que tem que acontecer é a parede contrair, ou seja, o músculo detrusor da parede da bexiga tem que sofrer contração para aumentar essa pressão, e o esfíncter interno relaxa, justamente para permitir o esvaziamento do conteúdo aqui da bexiga. E, obviamente, que o esfíncter externo também tem que estar relaxado, senão não teria como eliminar esse conteúdo da bexiga. Tá? Então, a partir do momento que ocorre o esvaziamento, então, a bexiga fica pronta para novamente iniciar o ciclo, com o músculo detrusor, então, voltando a relaxar, o esfíncter interno também começando a contrair, e o esfíncter externo também se contraindo, para garantir, então, que possa ocorrer um novo enchimento aí da bexiga. Muito bem, então, a partir do momento, então, que a gente sabe que a bexiga tem a capacidade de permitir um enchimento e vai se, em algum momento, perceber que ela está realmente ficando muito cheia e se sente aquela necessidade de realmente esvaziar a bexiga, isso mostra que a bexiga tem sensores, ou seja, ela tem mecanorreceptores na sua parede que detectam essa distensão, até que essa distensão muito elevada e que vai fazendo com que, então, um limiar seja atingido, né, ou seja, mais ou menos por aqui, né, como eu disse para vocês, que eleva mais subitamente, então, a pressão intravesical, para que a pressão, então, da bexiga fique suficientemente elevada para garantir o esvaziamento dessa bexiga.
Então, a partir desse momento, então, a gente consegue perceber que realmente existem esses sensores na bexiga e que a bexiga não tem só esses receptores que detectam a distensão dela, mas ela também tem receptores que detectam, inclusive, dor. Então, por isso ela tem os chamados nociceptores. E essas informações desses sensores que existem na bexiga são conduzidos justamente, então, para o sistema nervoso central, ou seja, isso é levado, esse sinal, para a medula espinhal, para que possa-se, então, sinalizar um circuito que determina, então, a ativação do reflexo de micção, tá? O que é importante a gente entender é que, embora a gente diga que existe um reflexo de micção, a bexiga não está somente sob o controle de um circuito puramente medular. É preciso deixar claro que existe um controle que é supramedular, ou seja, o controle que é feito também por áreas que estão lá no tronco encefálico. Até então, era sabido que era basicamente ponte que continha a grande possuía uma grande importância nesses mecanismos, porque existe, aliás, o centro de enchimento urinário, o centro de micção pontina também, que existem na ponte, que eram bastante conhecidos como sendo as estruturas muito importantes na regulação da bexiga urinária, que estão em nível supramedular. Mas a bexiga também, obviamente, está sob o controle de outras áreas, inclusive do controle cortical e outras áreas que eu vou mencionar daqui a pouco. Então, só para se entender como é essa inervação que chega na bexiga e que está garantindo com que essa bexiga consiga manter um controle feito pelo sistema nervoso autônomo, então, simpático e parasimpático. Então, a inervação simpática é aquela que libera a noradrenalina, via inervação feita pelo nervo hipogástrico. Então, existe liberação de noradrenalina tanto no músculo detrusor quanto no esfíncter interno. E a inervação parasimpática chega aqui pelo nervo pélvico e é liberado acetilcolina sobre o músculo detrusor, mas também, na verdade, embora não mostrado aqui, tá, sobre o esfíncter interno. Então, é liberado acetilcolina, que vai ligar aqui em receptores que são muscarínicos. O esfíncter externo, por sua vez, está sob a inervação feita pelo chamado nervo pudendo, que é um nervo somático, e que libera acetilcolina, mas este neurotransmissor se liga a receptores chamados de nicotínicos. Então, nós vamos perceber que a bexiga, então, que possui essa inervação, lembrando, né, a gente vê que está vindo por neurônios que estão saindo lá da medula espinhal. Então, esses corpos celulares desses neurônios que chegam para inervar a bexiga estão dentro da medula espinhal, mas, obviamente, eles estão sofrendo sinapses que vêm de regiões supramedulares. Então, nós vamos perceber que essas inervações que chegam na bexiga podem sofrer modulações, portanto, de outras áreas. Então, como eu disse, desde o córtex cerebral, áreas que estão lá, por exemplo, lá no tronco encefálico, como o centro de micção pontina, a matéria cinzenta periaquedutal lá no tronco encefálico, mas existem modulações feitas por outras áreas também, como, por exemplo, áreas hipotalâmicas, e hoje também já é sabido que algumas outras áreas, como os núcleos da RAF, grupamento A5, o locus cerúleus ou o núcleo vermelho, também possuem projeções para a medula que podem influenciar a bexiga urinária. Então, quer dizer, é sabido que existe esse tipo de controle, né? A bexiga urinária, então, quando vai sofrendo enchimento, como eu disse para vocês, ela vai distendendo, manda esses sinais para a medula espinhal e chega num ponto, como eu disse, que se atinge o limiar para se ativar o reflexo de micção, certo? Então, aí vai acontecer o quê? A inervação, na verdade, parasimpática vai mandar o músculo detrusor contrair, o esfíncter interno relaxar e a inervação somática também vai mandar justamente, então, relaxar o esfíncter externo. Mas lembrando que todas essas inervações, então, como eu disse para vocês, estão sofrendo modulações, que estão aqui acima da medula espinhal, ou seja, em nível, por exemplo, pontino, que é o que se conhecia até então. Então, os sinais, por exemplo, de distensão da bexiga, adentram na medula espinhal, ascendem
até chegar, por exemplo, em níveis mais superiores, ou seja, rostrais do sistema nervoso, como a ponte, no centro de micção pontina, e daí, então, é que é mandado o sinal, então, para que a medula espinhal possa sofrer modulações para que eu iniba o simpático, mas ative a inervação parasimpática para promover contração do músculo detrusor e relaxamento do esfíncter interno, certo? Ao mesmo tempo, também, como eu disse, modula-se a inervação somática que existe aqui vindo para o esfíncter externo. Então, nós percebemos que existe um circuito bastante clássico, que é conhecido, que está envolvido na regulação da bexiga urinária. Mas esse conhecimento sobre essas áreas ficou, por muitos anos, bastante estagnado. E não se sabia muito mais sobre outros possíveis mecanismos que poderiam estar envolvidos na regulação da bexiga. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, como que uma pessoa que sempre trabalhou ao longo da sua formação com fisiologia cardiovascular, por que você começou a se interessar em estudar a bexiga urinária, né? Então, aí vem uma questão importante, ou seja, durante grande parte da minha formação, eu trabalhei justamente com controle neural do sistema cardiovascular, justamente mexendo com um circuito bulbar bastante clássico envolvido no controle da pressão arterial, ou seja, em vias de baroreflexo, quimiorreflexo, que justamente envolve a integração desses sinais sensoriais aqui no bulbo, no núcleo do trato solitário, a região caudo e rosto ventrolateral do bulbo, que, por sua vez, modulam as inervações, os eferentes aí do sistema nervoso autônomo, tanto simpático como também, né, via NTS no núcleo ambíguo, acabam modulando o sistema parasimpático. Mas esse circuito, que é muito conhecido por estar envolvido no controle cardiovascular, mas é bastante sabido também que o bulbo participa de outras funções, como controle respiratório, mas não se sabia muito sobre outros tipos de funções, como, por exemplo, possível envolvimento em regulação de bexiga urinária. E essa regulação da bexiga, justamente partiu-se, né, para o interesse sobre isso, né, e essa relação entre bulbo e regulação de bexiga realmente chamou muito a minha atenção e fez com que a minha linha de pesquisa sofresse até uma ligeira modificação, né, a partir, então, de alguns estudos prévios, e, na verdade, isso aqui foi muito pouco, né, que se mostrou. Isso, só para vocês terem uma ideia, foi um trabalho publicado no American Journal of Physiology em 1993, que tinha sido feito em gatos. E as evidências daquela época mostravam que, nessa figura, o que nós observamos são registros de pressão arterial, então, o primeiro, segundo, terceiro e quarto registros que nós temos aqui são basicamente de parâmetros de pressão arterial, frequência cardíaca, e, por último, aqui, a contratilidade da bexiga. Então, mostrando motilidade de bexiga. E em gatos, quando eles estimulavam eletricamente diferentes partes do bulbo e que eles viam que apareciam respostas cardiovasculares, eles percebiam que aconteciam também respostas na motilidade da bexiga urinária, ou seja, existiam regiões do bulbo que eram estimuladas e que eles percebiam que, por exemplo, aumentava a pressão arterial e aumentava a contratilidade. Mas em algumas outras regiões, por exemplo, quando não era feita estimulação elétrica, e sim uma estimulação química, por exemplo, injetando L-glutamato, eles observavam que a resposta cardiovascular ainda existia, mas, por outro lado, era observado uma diminuição da motilidade da bexiga urinária. Então, a partir desses estudos, e isso daqui, né, esse estudo do Shen, de 1993, justamente mostrou várias porções do bulbo, onde começou a se suspeitar, então, que não existia apenas o controle cardiovascular, mas que talvez algumas dessas regiões poderiam também estar envolvidas com a regulação da bexiga urinária. Então, foi a partir dessas evidências que partiu o nosso interesse, então, em saber realmente se, e obviamente não são apenas áreas do bulbo que causam aumento de pressão, que causam respostas na bexiga urinária também.
existem áreas do bulbo que, por exemplo, sofrem estimulação e que tem queda de pressão arterial, e que também tem responsividade, de, por exemplo, de aumento da contratilidade da bexiga. Então, se observou que existia muito isso, né? Ou seja, áreas de controle cardiovascular e que também pudessem, porventura, ter algo em comum que fosse o controle de bexiga. Então, uma vez que é sabido que a estimulação elétrico-química, por exemplo, de diferentes áreas bulbares aumenta ou diminui a motilidade da bexiga urinária. Mas não se sabiam se os neurônios bulbares que regulam a atividade cardiovascular seriam obrigatoriamente os mesmos que regulam a atividade da bexiga. Né? E sabendo-se que diferentes neurotransmissores e neuromoduladores, como o L-glutamato, GABA, acetilcolina, angiotensina 2, noradrenalina, endorfina, etc., são presentes em áreas bulbares que fazem, portanto, regulação cardiovascular, nosso interesse, então, foi justamente verificar se esses diferentes neurotransmissores que estão presentes nessas áreas bulbares envolvidos no controle cardiovascular poderiam também ter, porventura, alguma função no controle da bexiga urinária. Então, nosso primeiro tipo de neurotransmissor que começou a ser investigado no nosso laboratório foi um neurotransmissor que é chamado de acetilcolina. Então, partiu-se para tentar verificar se a transmissão colinérgica bulbar teria alguma influência sobre a regulação da bexiga. E considerando-se que a acetilcolina está presente não só numa única área, mas em mais de uma área no bulbo, por exemplo, no trato solitário, em regiões também ventrais do bulbo, então nós começamos com um estudo um pouco mais geral, tentando fazer injeções que fossem, na verdade, dentro do quarto ventrículo cerebral, onde se pudesse, então, administrar um agonista ou um antagonista colinérgico para se verificar se aparecia alguma resposta na bexiga urinária. Então, para isso, os nossos primeiros experimentos foram feitos, então, com ratas Wistar, e o nosso intuito foi trabalhar com ratas justamente porque a maior parte das disfunções miccionais acontece em mulheres, então, por isso nós decidimos trabalhar inicialmente com fêmeas, e nós começamos, então, fazendo implante de cânulas-guia no quarto ventrículo cerebral, fazendo uma cirurgia estereotáxica, 5 dias antes de se fazer o experimento. E no dia do experimento, então, o animal era novamente anestesiado, só que com anestésico inalatório, ou alotano ou isoflurano, eu digo um ou outro, porque vai depender do experimento que eu vou mostrar para vocês, tá? Que era usado um ou outro, e era feita, então, a canulação da artéria e da veia femoral, da artéria femoral, justamente para se registrar a pressão arterial e frequência cardíaca, porque o animal era mantido anestesiado, então era importante monitorar os parâmetros cardiovasculares, e a veia femoral era colocada para infusão de drogas. Nós canulávamos também a bexiga urinária para se medir a pressão intravesical. Era colocada também uma sonda de fluxometria Doppler, justamente para se verificar se eventualmente a artéria renal sofria dilatação ou constrição e com isso pudesse alterar o volume urinário por aumentar ou diminuir a taxa de filtração glomerular, então com isso podendo eventualmente afetar o volume de urina provavelmente formado, que poderia ou não afetar a pressão da bexiga. Então, por isso, isso foi monitorado. E o nosso sistema de registro, então, que nós utilizamos era o Power Lab, às vezes um outro sistema, mas hoje em dia a gente usa basicamente o Power Lab só, e todos os experimentos, no final, nós sempre retirávamos o encéfalo para avaliação histológica. E nós vamos ver que, então, nos próximos dados que eu vou mostrar para vocês, tá? Todos os dados vão estar com média e erro padrão. Então, só para vocês entenderem como era a preparação, né? Então, o animal tinha artéria e veia femoral canuladas, a bexiga urinária canulada, era colocado uma sonda de fluxometria Doppler, então, tudo isso no animal nesta posição, justamente para que não ocorresse justamente a compressão da bexiga, né? Então, o animal era mantido, na verdade, nessa posição de decúbito, para que pudesse, então, não haver interferência sobre a pressão da bexiga. Todos esses parâmetros eram registrados, então, no sistema de aquisição de dados, Power Lab, e digitalizados e visualizados, então, no computador. Então, o que nós fizemos no nosso primeiro trabalho, justamente com a tentativa de se verificar o efeito do agonista colinérgico, então é chamado de carbacol, ou do antagonista
colinérgico atropina sobre esses parâmetros de cardiovasculares e pressão intravesical. Então, como eu disse, primeiro nós implantávamos uma cânula guia, 5 dias depois fazíamos toda a preparação cirúrgica para medida de pressão arterial, frequência cardíaca, fluxo sanguíneo renal e também da pressão intravesical, e após o registro basal, então era feita a injeção de drogas dos agonistas, do agonista ou antagonista, no quarto ventrículo cerebral, e os parâmetros fisiológicos então, eram registrados por 60 minutos. Então, o que nós observamos aqui, nessa primeira imagem, os efeitos do carbacol no quarto ventrículo cerebral e do veículo dessa droga, que é a salina. O que nós observamos nesses registros aqui, dos animais, de um dos animais do grupo experimental, é justamente, então, a pressão arterial pulsátil, pressão arterial média, frequência cardíaca, pressão intravesical e o fluxo sanguíneo renal. Então, nós observamos que, depois do registro basal desses parâmetros, e quando era feita a injeção de carbacol no quarto ventrículo, então, olhando melhor no gráfico, o que acontecia, então, com a variação da pressão intravesical. Então, vemos as barrinhas em preto, mostrando o efeito do carbacol, que provoca um aumento da pressão intravesical. Vejam que o aumento vai ficando cada vez maior, então, à medida que o tempo vai passando, com um pico de elevação da pressão intravesical aos 30 minutos após a injeção de carbacol no quarto ventrículo cerebral. Então, vejam que em 30 minutos aumentou muito a pressão intravesical, sem afetar os parâmetros cardiovasculares de uma forma muito expressiva, né? Ou seja, a pressão arterial praticamente não varia, a frequência cardíaca pode variar um pouco em um ou outro animal, né? A injeção de salina não causou alterações significantes na pressão intravesical, e nós vemos que aqui na condutância renal, né, ou seja, que é calculada a partir da relação do fluxo e de pressão arterial, nós observamos, então, que não houve variação significante, tanto com a injeção de carbacol quanto de salina. Então, a partir desse momento, então, que nós vimos que apareceu um efeito com o agonista colinérgico, nós tentamos ver o que também acontecia com o antagonista colinérgico, chamado de atropina, que foi injetado no quarto ventrículo cerebral, e aí nós observamos, então, nesses mesmos parâmetros fisiológicos, o efeito da atropina. Vejam que a atropina basicamente causa um efeito sobre a pressão intravesical, que vai diminuindo ao longo do tempo. Então, veja a variação da pressão intravesical, que vai caindo cada vez mais em relação à salina, que praticamente não causa alteração da pressão intravesical, e também não ocorre variação importante da condutância renal. Então, veja que a salina realmente não causa aqui nenhum efeito importante sobre esses parâmetros registrados. Então, uma vez que se observou que o aumento de pressão intravesical tinha realmente um pico aos 30 minutos após a injeção, então, a nossa pergunta que surgiu foi: mas será que esse efeito que é desencadeado pelo carbacol no quarto ventrículo cerebral, ou seja, que de alguma forma está ativando neurônios colinérgicos bulbares, será que o efeito que é causado sobre a pressão intravesical é dependente, basicamente, de interferência na inervação, por exemplo, autonômica que chega na bexiga, ou será que isso seria um efeito humoral? Ou seja, será que a injeção de carbacol no quarto ventrículo cerebral provocaria a liberação de algum tipo de substância, algum tipo de hormônio em circulação, e isso estaria causando esse aumento de pressão intravesical? Então, essa foi a nossa pergunta, e para responder isso, então, nós fizemos o seguinte: nós dosamos alguns hormônios, né, justamente por saber que neurônios bulbares se projetam para o hipotálamo, para áreas do hipotálamo, que nós sabemos, como o núcleo paraventricular e supraóptico, que nós sabemos que produzem alguns hormônios importantes, como a vasopressina e ocitocina, e nós, então, a partir do momento que injetamos carbacol no quarto ventrículo cerebral, 30 minutos depois, então, nós coletamos o sangue dos animais para que se pudesse verificar se no plasma ocorreria ou não aumento da concentração de vasopressina ou de ocitocina. Então, nós observamos aqui, a dosagem foi feita pelo método de ELISA, né, pelo ensaio de ELISA, e nós verificamos aqui, então, aqui no gráfico superior,
concentração plasmática de vasopressina, e aqui embaixo a concentração plasmática de ocitocina, e se observa que somente o carbacol, ou seja, a ativação de neurônios colinérgicos bulbares, foi capaz de promover aumento da concentração de vasopressina, enquanto a injeção de salina ou a de atropina praticamente não causa nenhum efeito sobre a liberação de vasopressina. E a liberação de ocitocina não sofreu variação, ou seja, né, a gente observa mais ou menos a mesma concentração nos 3 grupos. Então, isso mostrou para nós que o que provavelmente deve estar acontecendo é que o carbacol induz, de fato, uma liberação de vasopressina na circulação, e, a partir disso, então, nós nos perguntamos, mas se o carbacol faz a vasopressina chegar a se secretar na circulação, e essa vasopressina vai via corrente sanguínea até a bexiga, será que se nós bloquearmos os receptores de vasopressina na bexiga, o efeito do carbacol vai ser abolido? Ou seja, aquele aumento de pressão intravesical que é induzido pelo carbacol, será que vai ser de alguma forma abolido ou atenuado? Então, foi isso que nós fizemos nesse experimento. Nós injetamos um antagonista de receptor de vasopressina, que é chamado de composto de Manning. Esse composto foi injetado intravenosamente 30 minutos antes da injeção de carbacol, e nós observamos, então, que a partir do momento que se injeta o antagonista que bloqueia os receptores de vasopressina perifericamente, ou seja, inclusive na bexiga urinária, a injeção de carbacol no quarto ventrículo, por mais que essa droga seja injetada nessa região, não provoca mais aquelas alterações de pressão intravesical que eram observadas originalmente, ou seja, nós conseguimos abolir o aumento de pressão intravesical induzido pelo carbacol. Então, sugerindo, então, que o carbacol deve induzir liberação de vasopressina e, provavelmente, então, essa vasopressina circulante é que chega na bexiga para promover o aumento de pressão intravesical via ativação de receptores V1 que existem na bexiga urinária. Então, esse foi o nosso primeiro achado, justamente, então, que demonstrou um possível novo efeito humoral que pode ser envolvido na regulação de bexiga. E a nossa próxima pergunta foi, então, mas será que a vasopressina por si só é capaz de provocar efeitos na bexiga de uma forma dose dependente? Se nós usarmos doses muito baixas, subpressoras de vasopressina, será que ela é capaz de causar alterações na pressão intravesical? Então, para isso, nós fizemos uma preparação no animal. Então, nosso protocolo consistia em anestesiar os animais e fazer a mesma preparação cirúrgica, ou seja, canular artéria veia femoral, a bexiga urinária, e fizemos, então, um registro basal dos parâmetros cardiovasculares, a pressão intravesical, e também, né, do fluxo sanguíneo renal, e também nós, depois do registro, injetamos vasopressina ou veículo, que é a salina, intravenosamente, em diferentes doses, 0,25, meio e 1 nanograma por quilo, ou fizemos uma aplicação in situ, ou seja, pingamos diretamente vasopressina na bexiga urinária, para ver se, então, ela também provocava algum efeito direto sobre a musculatura da bexiga. E registramos os parâmetros nos animais, então, após a administração de vasopressina. Nós observamos, então, aqui, nesses gráficos, nós conseguimos ver variação da pressão intravesical, a variação da condutância renal, e vemos que a vasopressina provoca um aumento de pressão intravesical de uma forma dose-dependente. Essa é uma dose que não causa alterações significantes da pressão arterial, então é uma dose que é considerada subpressora e também não causa alterações significantes aqui da frequência cardíaca e nem da condutância renal. Então, mostrando, na verdade, que é um efeito de aumento de pressão intravesical que não é dependente de alteração de volume urinário, porque não está alterando, na verdade, a condutância renal e, portanto, não deve estar nem vasodilatando a artéria renal para se provocar aumento de volume urinário. Então, parece ser um efeito basicamente de ação da vasopressina diretamente na musculatura da bexiga urinária. Então, aqui nós observamos, nesses gráficos, os efeitos in situ da vasopressina.
sobre a pressão intravesical, ou seja, pingando vasopressina diretamente na bexiga. Nós também observamos um aumento da pressão intravesical de uma forma dose dependente, sem causar efeitos na pressão arterial e na frequência cardíaca. Então, aqui nós observamos, então, um traçado dos animais, mostrando os efeitos de diferentes doses de vasopressina sobre a pressão intravesical. Vejam que não tem uma alteração importante dos parâmetros de pressão arterial, frequência cardíaca pode ter alguma alteração mínima, na verdade, tá? Não tem alteração importante do fluxo sanguíneo e a administração em si de vasopressina só causou os efeitos realmente sobre a pressão intravesical, sem modificar os parâmetros cardiovasculares. Então, a questão foi, bom, mas se de fato a vasopressina está atuando sobre a bexiga, quais são os receptores onde ela provavelmente está atuando? Será que é só o receptor V1 ou será que existe o receptor V2, onde a vasopressina também pode se ligar para provocar os aumentos de pressão intravesical? Então, nós fizemos o seguinte, nós administramos o antagonista dos receptores de vasopressina intravenosamente, então o antagonista V1 ou o antagonista V2, e nós vimos que o antagonista por si só, na dose que nós utilizamos, que foi de 10 microgramas por quilo, provocou diminuição da pressão intravesical basal, certo? E mostrando, então, agora aqui, o efeito, na verdade, da vasopressina intravenosa, dos animais que tinham recebido o antagonista V1A, né, V1, aliás, previamente, a injeção da vasopressina intravenosa, nós vemos que é todo aquele aumento de pressão intravesical que é induzido pela vasopressina acaba sendo drasticamente aqui atenuado. Com o antagonista V2, nós observamos também, né, uma atenuação das respostas, porque normalmente aumenta muito mais, a quase 60% de aumento de pressão intravesical com vasopressina. Então, nós observamos a atenuação de pelo menos uns 50% da resposta da vasopressina. Então, o que mostra que a maior parte dessas ligações da vasopressina acontece nos receptores V1, provavelmente, mas talvez em parte também nos receptores V2. Nós observamos também in situ, né, com os efeitos da vasopressina, que também são significantemente atenuados diante do antagonista V1 e também do antagonista V2. Então, mostrando que realmente a vasopressina parece realmente atuar na bexiga urinária em receptores existentes lá. Mas para confirmar se os receptores de fato existem lá, nós fizemos também expressão gênica, expressão proteica dos receptores de vasopressina. Então, aqui nós observamos a expressão dos 3 subtipos dos receptores de vasopressina, então V1A, V1B e V2. Então, isso aqui é o CT, mostrando a expressão gênica desses receptores, e a ciclofelina, que é o nosso gene controle endógeno, que também está expresso aqui. Nós fizemos a expressão proteica também desses receptores, então não só vimos que o gene existia lá, mas que a proteína, ou seja, do receptor V1A, V1B e V2 estão presentes, então nós temos todos os subtipos presentes na bexiga urinária, e nós avaliamos isso por Western blot. Então, esses dados todos que eu mostrei até aqui foram parte, então, do trabalho de mestrado do meu aluno, né, que hoje é professor, o Eduardo Cafar, que foi publicado no European Journal of Pharmacology em 2018. E aí, nós vimos também, então, que a partir do momento que nós sabemos que a vasopressina consegue exercer ações sobre a bexiga, e a nossa próxima pergunta que surgiu foi, bom, mas se a vasopressina é um tipo de substância, ou seja, um hormônio que é capaz de afetar a responsabilidade da bexiga urinária, mas é sabido muitas vezes que a ocitocina, aliás, que a vasopressina pode, porventura, dependendo da sua concentração, exercer algumas ações inespecíficas e talvez até se ligar em receptores de ocitocina. Então, a nossa pergunta foi, bom, mas será que a ocitocina causa também algum efeito sobre a bexiga? E será que esse efeito é parecido com o da vasopressina ou é totalmente invertido, né? Ou será que ela não causa nenhum efeito sobre a bexiga? E uma outra pergunta que surgiu foi, né, muitas vezes, em virtude da ocitocina provocar
dependendo do tipo de parâmetro fisiológico em que ela se investiga o efeito dela. Às vezes aparecem diferentes de acordo com a fase do ciclo estral, então nós tentamos avaliar também nesses animais o que aconteceria, né, com as respostas à ocitocina na bexiga, também em animais que tivessem sido ovarectomizadas. Então, nós, dentro desse protocolo experimental, fizemos o seguinte, nós fizemos, então, um teste para se verificar o efeito da ocitocina intravenosa ou administrada in situ, e para isso, na verdade, nós colocamos, então, o animal sob essa preparação anestesiada, então canulando artéria e veia, canulando bexiga, registrando os parâmetros, e injetamos ocitocina intravenosa numa dose de 1 nanograma por quilo. Testamos outras doses também, mas eu estou mostrando aqui a dose de 1 nanograma, porque doses menores provocaram efeitos bastante similares, então ela já é uma dose bastante baixa, né? E também testamos a ocitocina in situ, pingando diretamente na bexiga, e comparamos, então, com o veículo salina, e isso foi feito tanto em animais que são controle, ou seja, que são intactos, ou ainda em ratas que foram varectomizadas para se reduzir a concentração de estrógeno durante 21 dias. E registramos, então, os parâmetros fisiológicos. Nós observamos, então, aqui, em termos de variação de pressão intravesical, que a ocitocina provoca um efeito totalmente inverso sobre a pressão intravesical que a vasopressina acabava provocando. Então, lembre-se que eu disse que a vasopressina aumenta a pressão intravesical. E aqui nós estamos vendo que a ocitocina reduziu a pressão intravesical. Então, ela, pelo visto, promove uma resposta totalmente inversa, e essa resposta da vasopressina, pelo visto, não são desencadeadas por ações inespecíficas em receptores de ocitocina. E nós observamos também aqui que a ocitocina na dose administrada não provocou alterações significantes na pressão arterial e frequência cardíaca, nem o veículo, que é a salina. Nos animais que nós fizemos uma ovarectomia prévia, para se reduzir os níveis de estrógeno, nós testamos também a ocitocina e vimos que ela promove efeitos bastante parecidos, então não tem diferença significante em relação aos animais controle, que estão intactos. A injeção, então, tanto de ocitocina reduziu aqui a pressão intravesical, e a de veículo, que é o salina, não alterou a pressão intravesical também. Então, nem aparecem alterações nem na pressão arterial e nem na frequência cardíaca dos animais após a injeção de ocitocina nesse grupo que é ovarectomizado. Por outro lado, aqui nós também avaliamos a ocitocina pingando diretamente na bexiga, ou seja, in situ, e vimos também que ela é capaz de reduzir a pressão intravesical da mesma forma e sem se observar alterações significantes com a injeção de veículo, que é a salina. Então, não aparecem nem alterações de pressão e nem de frequência cardíaca, tanto com ocitocina quanto com o veículo, que é a salina. E também, então, uma vez que nós vimos que a ocitocina promove esses efeitos na bexiga, a próxima pergunta que surgiu, bom, mas e os receptores? Será que ela realmente liga em receptores específicos de ocitocina? Então, para isso, nós fizemos um bloqueio dos receptores de ocitocina, e depois do bloqueio, nós injetamos, então, 30 minutos depois, fizemos a injeção de ocitocina, tanto intravenosa quanto in situ. E nós observamos, então, uma atenuação daquela resposta de diminuição de pressão intravesical. Vejam que aqui, então, está tendo uma queda de 10% da pressão intravesical, e aqui caía, na verdade, aqui, né, por volta de 45% de queda de pressão intravesical. Então, isso mostra que houve uma atenuação significante da diminuição de pressão intravesical induzida pela ocitocina em animais com bloqueio de receptores de ocitocina, e não se observar alterações significantes nos parâmetros cardiovasculares, tanto com ocitocina quanto com o veículo, novamente. Nós observamos aqui que nos animais que receberam a injeção in situ, nós também notamos que ocorre uma atenuação também da pressão intravesical,
comparado, vejam só que a escala aqui está um pouco diferente, tá? Do que era da imagem anterior, mas que do animal que recebeu, então, a injeção, a administração in situ de ocitocina. Então, a gente observa, então, que tem uma atenuação bastante significante também, tá? Então, sem modificar os parâmetros cardiovasculares. Então, a dúvida também que surgiu foi, bom, mas nós bloqueamos receptores e nós queríamos também saber se os genes dos receptores de ocitocina existiam lá. Então, nós fizemos por qPCR, a expressão gênica dos receptores de ocitocina, vimos que eles, de fato, estão presentes na bexiga, e aqui nós também demonstramos a expressão do gene controle, né? Ou seja, do gene endógeno ciclofilina, só para demonstrar que existe realmente genes sendo expressos nas amostras que nós coletamos. Então, com tudo isso, nós podemos concluir que a neurotransmissão colinérgica no bulbo participa da regulação da bexiga urinária e que essa transmissão colinérgica é capaz de induzir liberação de vasopressina e que essa vasopressina é capaz de aumentar a pressão intravesical para atuar em receptores V1 e V2 que existem na bexiga urinária e que, diferentemente da vasopressina, a ocitocina promove diminuição da pressão intravesical por atuar em receptores de ocitocina situados na bexiga, ou seja, nesse órgão. Esses são dados, então, que grande parte, tudo isso aqui foi publicado também no European Journal of Pharmacology, também são todos dados de um dos meus pós-graduandos, que foi o Eduardo Cafarchio, e, assim, o nosso laboratório ainda continua com muito dessa investigação sobre bexiga urinária, investigando outras áreas, e, assim, por causa de uma questão de tempo para a nossa apresentação, eu não consigo trazer tudo que eu gostaria de trazer aqui para mostrar para vocês, mas outros pós-graduandos meus andaram investigando outros tipos de neurotransmissões que acontecem lá no bulbo, como, por exemplo, angiotensina 2, também participando de regulação de bexiga urinária, serotonina também participando dessa regulação. Nós já vimos também área preótica lateral, então todos esses trabalhos estão under review, né, estão submetidos a ser vistas aí ainda, por isso que eu não trouxe todos os dados aqui para poder mostrar para vocês, mas nós já temos visto também a participação da área preótica lateral, com a participação da angiotensina 1 a 7 nessa área, fazendo uma importante regulação da bexiga urinária, e também temos visto, agora estamos num ponto que também estamos estudando áreas mesolímbicas envolvidas na regulação da bexiga urinária. Então, eu tenho hoje pós-graduandos aí que estão participando disso, faz parte de um novo projeto FAPESP, de um temático que nós temos submetido hoje também, e que nós continuamos investigando a bexiga sendo influenciada por diferentes partes do sistema nervoso que até então eram desconhecidas como sendo importantes em termos de regulação de bexiga urinária. Então, essas são uma das referências que eu usei durante a minha apresentação de hoje. Eu gostaria de agradecer muito ao Eduardo Mazzuco Cafarchio, que foi bolsista CAPES e hoje é docente na medicina da ABC, aos meus colaboradores da nossa disciplina de fisiologia, o professor Roberto Almeida, o professor Daniel Venâncio, o Bruno Antônio, a professora Gisele Gianocco, que deve estar nos assistindo aqui também, que é do Departamento de Endocrinologia da Unifesp e do Departamento de Ciências Biológicas da Unifesp de Diadema, ao professor Rui Maciel, também da Endócrina da Unifesp, a professora Laura Maifrino também, que é pesquisadora hoje na medicina da ABC, e ao meu colaborador exterior, o professor Patrick Aronson, que é da Universidade de Gothenburg, na Suécia. E também ao apoio financeiro aí das agências FAPESP, NEPAS, PBIC, CNPq e CAPES, então que sem o apoio de todas essas agências não teria sido possível a obtenção desses dados que eu mostrei hoje para vocês. E gostaria também muito de agradecer todo o suporte, o apoio sempre aí da editora Guanabara Kogan, especialmente a Dice Laplaca Viana, né, que é diretora da área de saúde, e que possibilitou, então, que a gente pudesse oferecer esse e-book do Tratado de Fisiologia Médica, que é da minha autoria, mas não é um livro que só foi escrito por mim, foi um livro que foi escrito a várias mãos, com a ajuda aí de professores, pesquisadores do Brasil inteiro, então das várias universidades
desde Unifesp, São Paulo, Diadema, Unesp, Araraquara, Botucatu, Federal de Uberlândia, Federal do Ceará, Federal do Mato Grosso, enfim. Então, gente de vários cantos do país, e desculpe se porventura não citei alguém, mas tem gente de muitas universidades que ajudou a participar, tá? Da escrita, então, desse livro, e que, felizmente, então, nós conseguimos publicar no início desse ano. E aí, depois acho que a Tatiana vai falar, a gente vai sortear um e-book no final ainda dessa nossa live, e eu gostaria, então, de agradecer também, posterior, além daqui da live, eu deixo aqui meu e-mail, tá? monica.aquem.sato@gmail.com ou monica.sato@fmabc.net, para quem, porventura, queira trazer alguma dúvida, pergunta, interesse em colaborar. Nós estamos sempre abertos para tudo isso. Muito obrigada. Professora, super obrigada pela sua apresentação. Vou pedir para que você deixe compartilhado aí os seus contatos, as pessoas possam acompanhar. Então, obrigada mesmo. A gente está recebendo aqui as perguntas. Eu vou passar agora para a professora Mônica as perguntas. E vocês podem continuar colocando aí no campo do chat, ou aqui no Zoom, ou aqui no YouTube, para a gente vai passar para ela, tá? Logo, a gente vai responder as primeiras perguntas, aí a gente já vai fazer o sorteio do e-book, tá? Que gentilmente foi cedido. Mais uma vez, muito obrigada, professora. A gente vai fazer a partir daquele arquivo, tá? Do Google Docs, que o Roberto compartilhou aqui com vocês, para a gente fazer o formulário, tá? A gente já fechou o formulário, a gente vai fazer a partir da inscrição dentro daquele formulário do Google Docs. Então, a primeira pergunta que chegou, professora, foi: professora, um aumento da próstata interfere diretamente no esfíncter interno também? O aumento da próstata pode interferir no funcionamento do esfíncter interno, com certeza, tá? E não só nisso, mas também, na verdade, assim, não só do esfíncter interno, e, consequentemente, também, na verdade, no funcionamento do geral, na verdade, da bexiga, pela dificuldade de esvaziamento que pode começar a acontecer nela. Nós sabemos que, por exemplo, esse aumento de retenção de volume urinário pode ter várias consequências por causa desse aumento de próstata. Então, existem vários estudos experimentais, não do meu grupo, existem de outros grupos no mundo que trabalham, na verdade, com esses modelos que simulam condições experimentais que nem essa, né? Como se fosse, na verdade, uma diminuição do diâmetro, como se fosse de obstrução uretral, e que mostram, na verdade, uma série de alterações, não só locais, que eu digo, né, no próprio esfíncter, mas de funcionamento, de contratilidade, de reatividade que acontece no músculo detrusor. Então, tem uma série de repercussões, e como eu tinha até, inclusive, comentado no início da apresentação, a bexiga não tem só músculo detrusor, né, ou seja, na parede, não é só músculo liso, então ela tem células uroteliais, tem camada mucosa, e essas células uroteliais produzem uma série de mediadores também, então isso começa a mudar também o tipo de liberação de mediadores que podem afetar localmente, inclusive, o funcionamento da bexiga urinária. Outra coisa que acontece também por causa desse aumento de retenção de volume urinário, que vai ficando cada vez maior, é o risco de realmente, um dos riscos que aparece é de alterar e provocar como se fosse uma flacidez, muitas vezes, em parede de bexiga. Então, isso pode começar a acontecer em médio e longo prazo também, tá? Então, começa a desencadear quadros como se fosse de uma bexiga neurogênica, de fato, mas que é de evolução lenta, tá? Perfeito, tá? A pergunta do Diogo Rodrigues. A Camila Roncari, professora da Universidade Federal do Ceará, também trouxe uma pergunta, duas perguntas, na verdade. Mônica, parabéns pela apresentação, pelos resultados elegantes. Ela pergunta: considerando que o aumento da pressão intravesical induzido pela injeção de carbacol no quarto ventrículo é uma resposta humoral dependente de vasopressina, o que explicaria a redução de pressão intravesical induzida pela atropina, sabendo que não houve alteração da concentração plasmática de vasopressina nesses animais tratados com atropina?
Excelente pergunta, muito obrigada pela pergunta, né? Isso é uma pergunta que até hoje a gente não conseguiu achar uma boa resposta para isso, porque nós imaginávamos que a redução de pressão intravesical pudesse provocar, por exemplo, liberação de ocitocina, né? E quando nós dosamos por ELISA, nós vimos que não tinha mudança nenhuma na concentração de ocitocina, né? Então a gente pensou, bom, então não é ocitocina, tem provavelmente alguma outra substância, pode ser algum outro hormônio que é liberado e que é capaz de provocar esse relaxamento de bexiga. Então, no momento, nós ainda não temos uma boa resposta para isso, né? Nós sabemos de algumas substâncias, assim, que já são sabidas que provocam, por exemplo, relaxamento de bexiga, além de ocitocina, que nós temos visto no nosso laboratório, mas ainda não chegamos a testar, por exemplo, se a atropina, uma vez injetada no quarto ventrículo, se ela induz a liberação dessas outras substâncias. Então, no momento, eu ainda não tenho uma boa resposta para isso, mas é uma ótima pergunta. Ela complementa aqui, trazendo uma segunda pergunta. Qual mecanismo estaria envolvido na ativação dessa via colinérgica e, finalmente, a liberação de vasopressina? Quais seriam os sinalizadores para a ativação desses mecanismos? Então, nós ainda não sabemos, né? Na verdade, assim, o que a gente tem investigado bastante nesse circuito todo é entender grande parte da sinalização, que é uma sinalização muito mais ou eferente, eu digo que uma sinalização a partir do sistema nervoso central em nível encefálico, interferindo ou com eferências ou com liberações de substâncias na circulação. Nós ainda não chegamos a investigar o braço aferente, ou seja, né, que tipo de sinais, na verdade, que são capazes de fazer com que essas vias possam sofrer essa ativação para promover, então, esse aumento de pressão intravesical. Nós ainda não sabemos nesse momento ainda. Aliás, é muito mais obscuro do que a gente pode imaginar, né? Todo esse circuito. Então, a gente não tem ideia, por exemplo, inclusive, se os próprios sinais de mecanorreceptores que vêm da bexiga, que ascendem pela medula e chegam lá passando pelo bulbo, já podem fazer essa sinalização. Se existem outros sinais, por exemplo, inclusive sinais de dor, por exemplo, de dor, que podem também interferir, modular no funcionamento dessas vias, nós não temos ideia, ainda no momento não. Mas é um caminho extenso ainda a percorrer para poder entender isso. Não tem mais nenhuma pergunta aqui chegando por enquanto, então quero agradecer desde já a participação de todos vocês nessa tarde, na nossa live, e mais uma vez agradecer imensamente a professora Mônica por essa aula incrível. Muito obrigada, professora, pela sua participação, pela sua disponibilidade em compartilhar um pouco da sua tarde aqui com a gente. E informar também que essa live daqui a pouco vai estar aqui gravada, tá? Vai estar disponível aqui no YouTube. Eu queria só pedir para a professora finalizar aí a nossa live, esse momento, com algumas palavras a respeito do assunto. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer, então, ao pessoal da The Instruments pela iniciativa de realmente organizar lives, que eu acredito que é uma forma bastante importante de divulgação científica, né, de divulgar o que nós trabalhamos nos diferentes laboratórios de pesquisa, inclusive nós da medicina da ABC, que podemos estar aqui para poder mostrar um pouco do que nós fazemos no laboratório, do que está sendo descoberto, né? E como vocês podem ter percebido, isso aqui é um pedacinho de uma grande história que nós vimos ao longo desses últimos anos, estamos construindo lá no nosso laboratório de fisiologia da medicina da ABC. E como vocês podem ter percebido, é um caminho extenso ainda, porque existem muitas perguntas ainda, com certeza, que ainda precisam ser respondidas, mas que nós esperamos que muitos desses nossos achados possam também vir a contribuir, né, para que novos estudos, novos tipos de terapias possam ser desenvolvidas para pacientes que possam sofrer de disfunções da bexiga urinária, né? Até porque não só essas alterações como eu mostrei para vocês, né? Mas nosso grupo também vem trabalhando muito, na verdade, com grande parte de efeitos de outros fatores
pode afetar a bexiga urinária, desde exercício físico muito intenso, afetando bexiga. Então, isso é uma preocupação em termos de não só de investigação, de pesquisa, em termos de pesquisa básica, mas em termos de investigação para aquilo que pode afetar a saúde pública de uma forma geral. Então, para que se possa pensar, né, sobre consequências que isso podem gerar mais em médio e longo prazo. Então, só para que vocês possam entender e conhecer um pouco daquilo que a gente vem trabalhando, e eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui contando isso tudo para vocês. Obrigada, Tatiana, obrigado, Roberto, e mande um grande abraço meu também, lembranças aí para a Patrícia Mendes. Obrigada mesmo. Sim, ela está aqui assistindo. Obrigada, professora, uma boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos vocês.